Olá, meu povo da Bahia, Roxelane Rocha aqui, e hoje mais um episódio, uma gravação, um vídeo do nosso Pabcast, que é o podcast do Movimento Pátria Amada, nosso grupo de direita aqui de Feira de Santana. E hoje eu estou trazendo aqui o meu amigo lá da região do Sisal, para vocês conhecerem mais o que é Sisal, o que se faz com Sisal, qual é a produção do Sisal, o meu querido Adalto Cruz, que ele é lá em ele reside, trabalha, mora lá e nasceu também na cidade de Coité, que faz parte lá daquele conglomerado de cidades que compõem a região do Sisal. Então, é estudante de direito, é uma pessoa de direita, extrema direita, como ele gosta de dizer às vezes, né? Então, assim, às vezes para desmistificar, o pessoal diz muito, extrema direita é muito extremo, não quero saber. Não é isso. Ser de extrema direita é você defender valores como a família tradicional, você ser cristão, você não querer nenhuma associação com ideologia de gênero. Nós somos a favor da vida, da concepção à morte. Nós também prezamos muito pela nossa segurança, então a gente acredita também que o cidadão ele ter o seu porte de arma para se defender é uma pauta nossa também. Então, se ser de extrema esquerda é você defender todas essas pautas, então nós somos de extrema direita, com orgulho. Então, assim, gente, vamos entender um pouco sobre, eu também vou aprender sobre o que é o Sisal e a região do Sisal. Então, como o Adalto é de lá, nós vamos discorrer um pouco para depois entrar em alguns temas que nós vamos falar que tem um evento também que vai acontecer lá, né? O Adalto vai falar um pouquinho sobre esse evento, um evento muito importante. Adalto, o que é Sisal? Explica aí para o pessoal que vai correr a Bahia toda esse nosso episódio. Sobre o que é Sisal, para quem é baiano, muitas vezes nem entende o que é, né? Então vamos compartilhar aí esse conhecimento conosco. Primeiro, começar agradecendo a você pelo convite, a equipe do Pabcast, pessoas maravilhosas, e vamos bater um papo, vamos falar sobre a região do Sisal, vamos falar sobre alguns temas da política, e estamos aí. Sobre o Sisal, Alexandre, o Sisal ele é uma fibra natural de uma planta que é conhecida com o nome científico de Agave cisalana, e essa fibra ela é a matéria-prima para corda, tapete, às vezes até proteção interna de veículos. Fazemos a exportação também. Quando eu digo fazemos a região, a exportação de corda para uso marítimo, várias outras coisas. Então, é uma planta. É uma planta que ela é cultivada lá nessa região, por isso que é conhecido região do Sisal. Exato. Né? E que ela é utilizada para ser usada em várias coisas, como você acabou de falar aí, né? Então, assim, quais são as cidades, Adalto, que fazem parte ali da região do Sisal? Quantas cidades? Hoje a gente tem um entendimento que a região do Sisal gira em torno de 20 cidades que tem o clima que a planta gosta, vamos dizer assim, que tem o cultivo da planta. Mas a região que exporta esse sisal já é mais centralizada, já fica ali entre Valente e Conceição do Coité. São as cidades que exportam efetivamente o sisal. Mas a gente compreende a região do sisal por essas 20 cidades, vamos dizer assim. As principais são Serrinha, Conceição do Coité, Tucano, Araci, Monte Santo, Valente, Santa Luz, Queimadas, São Domingos, toda aquela região. Porém, nós que estamos na região do Sisal, quando a gente fala assim, a região do Sisal, a gente fala muito sobre Valente e Conceição do Coité por exportar. Para exportar. E exporta também, né? Exporta. Mas assim, é isso. As outras cidades, elas cultivam. Sim. É mais o plantio, a colheita. Algumas cidades fazem o primeiro beneficiamento, que a gente conhece como as batedeiras. Serrinha, Riquirolândia tem umas batedeiras importantes. O que é batedeiras? A batedeira, o que é que acontece? O sisal é plantado, tem um tempo ali, tem as condições climáticas. As pessoas cortam ali a planta, faz a estação, aí vai todo um processo, né, de
tirar... A planta ela é quase que reduzida em 95% até ficar fibra, que a gente fala, aquela fibra natural. Essa fibra é posta para secar, daqui a pouco já começa o beneficiamento, vamos dizer assim, manufaturado industrial do sisal, que é passando por essas batedeiras, que é meio que um alisamento, um refinamento dele, né? um pentear da fibra. Entendi. E depois essas fibras já penteadas, já, vamos dizer assim, penteadas efetivamente, ela passa tratadas, né? Elas vão para as fábricas que tem as fiadeiras, que aí fazem corda, fazem material para tapete, já em grosso modo sai mais para corda e para tapete. Entendi. E você sabe mais ou menos me dizer assim, por alto, qual seria a população dessas cidades, dessas 20 cidades que fazem parte lá dessa região? Gira em torno hoje, segundo os últimos dados do IBGE, em torno de 600 mil. Vamos botar em 500, essas 20 cidades. Sim. Por exemplo, Serrinha, segundo o último censo, está na casa dos 80 mil. Poxa. Conceição do Coité, entre 60 e 70 mil. E aí vão as outras cidades. Eu não fazia ideia disso. Eu sabe quantas... A região é compreendida em mais de 500 mil de pessoas. É mesmo. Eu achava que, assim, Conceição do Coité, eu achava que tinha em torno de uns 35 mil habitantes, sabia? Não, inclusive, em extensão territorial, a gente está falando dos municípios, dos maiores municípios da Bahia. Sim, é bastante grande. Então, assim, já falamos sobre o que é sisal, já falamos sobre o que é produzido e como se produz o sisal, né? O que se faz com a fibra do sisal. E eu queria que você me falasse, se você tiver conhecimento, sobre a importância do sisal para a economia da Bahia e do Brasil. Números. Em números é difícil você chegar a uma conclusão de números. Ali você vai ter volume, né? Volume passa da centena de milhões exportados em dólares. Centenas de milhões em dólares exportados. Mas vamos resumir a importância no seguinte sentido. Existe uma região que ela é carente de condições para cultivo de pecuária, para outras coisas, para outras atividades econômicas, bem restrito lá. E temos esse ouro verde. Vem do México, começamos essa cultura de estar cultivando o sisal, e você tem uma fonte de renda muito forte, muito importante, que proporciona a economia local em uma área que teria, vamos dizer assim, condições até de desertificação. Então, o braço da economia, o braço do Estado, teria muito mais dificuldade em acessar e prover essa região se não fosse a economia do sisal, a economia do ouro verde. É mais conhecido, então, como ouro verde. O ouro verde pra gente. Entendi. Então, o impacto, tanto do ponto de vista nacional como estadual, é isso. É uma região que teria tudo para ser uma região muito mais carente do que se não fosse o plantio do sisal. Se não fosse o plantio do sisal. E segundo alguns últimos dados da Embrapa, chega a ter entre empregos diretos e indiretos para quase 300 mil pessoas. É mesmo. Então, metade da população, né? Não, Conceição do Coité mesmo. Tipo, você me falou aí, são em torno, essas 20 cidades dariam em torno de uma média de 600 mil. Isso. Então, se os empregos diretos e indiretos dá 300 mil, então metade da população. Metade da população. Porque você tem as pessoas envolvidas diretamente com toda a cadeia, porque a cadeia é grande. Sim. A cadeia, ela vai do cultivo, vai do vaqueiro que ajuda a conduzir o animal ali para não estar atrapalhando o desenvolvimento da planta, do cara que tem expertise ali de mexer com máquinas para estar beneficiando a terra. Então, assim, são muitas pessoas envolvidas em uma cadeia que é muito grande e o resultado dessa cadeia proporciona todo o restante do comércio. Entendi. Apesar de cidades como Serrinha e Conceição do Coité já não serem tão centralizadas. A maior parte provém desse cultivo, dessa cadeia. Porém, Serrinha, por exemplo, já tem o hub ali da BR, da BA. Então, já tem ali o direcionamento de vários órgãos estatais. Então, já começa a ter outras vertentes na economia. Coité também tem uma cultura muito forte de empreendedorismo. Coité é conhecida por essa cultura de empreendedorismo. Então,
acaba que consegue ter outras alternativas. Mas, de maneira geral, é o cultivo do sisal, por isso que é conhecido como região do sisal, que provém financeiramente essa região. Entendi. Então, o sisal, ele é uma máquina propulsora de emprego e de sustentabilidade também. Sim. E de sustento de inúmeras famílias lá nessa região. Então, não sabia. Bom, assim, a gente agora teve uma pequena aula do que acontece ali naquela região, né? E como eu estava dizendo, essas cidades específicas de Serrinha, Constituição do Coité, já estarem mais avançadas de maneira em arquitetura, em comércio, em outras coisas, mas basicamente as outras regiões, elas são regiões que metade do território mais da metade do território é rural, mas eu digo assim, da população, mais da metade da população vive em áreas rurais, ou pelo menos distante do centro, vamos dizer assim. E outra cidade também que vale a pena tocar, que já consegue ter uma outra fonte importante de renda, é Tucano, né, com turismo. Tem um turismo ali, consegue absorver bastante o turismo da região, por causa das águas quentes, né, do Ju. Então consegue. A cultura do couro lá também é forte também. Então é isso, a nossa região é compreendida economicamente por esses fatores. Aí. Ok, então, dito isto, fizemos um breve resumo sobre a região onde o sisal ele é predominante, onde o Adalto reside lá, para que a gente aprenda um pouquinho mais, até para quem está nos escutando que não sabia, agora vocês vão ficar sabendo que são 20 cidades que compõem essa região, o que se planta, o que se faz, quantos empregos e a importância dessa região e do plantio do sisal para a Bahia e para o Brasil também. Então, assim, Adalto, eu queria que você me falasse agora sobre um evento que você está organizando lá, que é de grande importância para que as pessoas entendam sobre essas pessoas que estão aí nesse card, nosso deputado estadual e pré-candidato a federal, Leandro de Jesus, nosso César Leite, que é vereador lá em Salvador e pré-candidato a deputado estadual, o nosso presidente do PL na Bahia, João Roma, e pré-candidato a senador pela Bahia, o doutor Paulo Viana, que é do PL lá de Santa Luz. Eu também vou palestrar lá, sou presidente do PL Mulher, como vocês sabem, pré-candidata estadual. O Matheus Cambuí também, que é o presidente do PL Jovem aqui da Bahia e pré-candidato a deputado estadual, e o próprio Adalto também, que vai falar lá como palestrante nesse evento que vai reunir todas essas cidades da região, e eu tenho certeza que já é um sucesso antes de ocorrer e que as pessoas vão ter da direita lá, e quem quiser nos escutar também, vão ter a oportunidade de ver de perto, falar de perto conosco e escutarem quais são as nossas propostas, qual a nossa visão de mundo, o que a gente pretende, por exemplo, nós que somos pré-candidatos a estaduais, como o Matheus, eu e o César Leite, o próprio deputado Leandro de Jesus, que já tem uma jornada como deputado estadual, já tem serviço prestado, mas ele tem inúmeras outras propostas e projetos como deputado federal, e o presidente do partido, João Roma, como agora pré-candidato ao Senado pela Bahia. Então, eu acredito que essa sua iniciativa, Adalto, de fazer um evento desse naquela região, é de suma importância, porque as pessoas da direita que estão ali, elas vão ter essa oportunidade, que não acontece sempre, de terem pessoas que são de direita, que eu vou falar da forma como eu vejo hoje. Nós precisamos mudar esse quadro da política, não só da Bahia. A Bahia, para mim, é o estado mais difícil do país de se trabalhar à direita. Mas de que nós precisamos não é mais de políticos, nós precisamos de representantes nas câmaras estaduais e federais, e no Senado também. Porque os atuais políticos que estão hoje nas câmaras estaduais e federais e no Senado, no Congresso como um todo, eles não estão nos representando. Então, nós precisamos de representantes de verdade que queiram abraçar a causa do que as câmaras estaduais e federais, elas são propostas para isso,
Porque a gente tem a sensação que em 2022, por exemplo, nós escolhemos os nossos representantes, né? A gente vota, essa pessoa vai me representar lá. E aí você vê tantas pessoas que se perderam no meio do caminho, não fizeram um bom mandato, não desempenharam um bom papel, não tiveram, assim, projetos contundentes e de relevância. Você tem 4 anos, ou pelo menos 3 anos para você trabalhar, e no ano da eleição você chega lá e mostrar, ó, tá aqui o meu projeto, tá aqui eu fiz isso, tá aqui eu fiz isso. Não você ficar à toa pegando frases prontas, situações pontuais e clichês para você estar mostrando para a população, até porque o público de direito é um público exigente, é um público que estuda, é um eleitor que cada vez mais, como a gente estava conversando aqui no bastidor, eu quero que você comente isso para o nosso público, que não vai se contentar em 2018, como você estava falando. Eu quero que você fale aí o que você estava falando antes aqui nos bastidores, como vem mudando esse conceito de eleição para eleição dentro da direita. Na esquerda não, vai se permanecer da mesma forma. Eles vão lá, os mesmos nomes, além de estarem defasados, os mesmos nomes, as mesmas pessoas, aquela velharia que tem lá no PT, com aquelas mesmas propostas populistas de sempre, e na direita não. Nós somos a inovação e nós somos o futuro. Então, eu queria que você falasse para a gente essa diferença que você, como eleitor e como uma pessoa que é de direita, que você vem acompanhando essa movimentação. Eu acredito que, como todo mundo, desde 2016, no impeachment de Dilma, foi quando começou tudo a acontecer, né? Para a direita, de fato, nascer. A diferença de eleição de 2018 para 2022 e agora para 2026. Fala aí para a gente. Roxane, eu acredito que esse evento e que esse movimento, ele nasce de 2 lacunas: qualidade e capilaridade. Uhum. A direita, ela já tem bons princípios. Uhum. A gente já defende bons princípios. Sim. A gente já tem uma visão de mundo que ela é boa e agradável. Uhum. Porém, o que é que acontece? A gente necessita conectar essas ideias. A gente precisa de capilaridade política. Os movimentos, eles já estão lá. Os votos, as pessoas, as boas intenções, elas estão lá. Só que há uma necessidade de isso estar conectado. É por isso que nasce o Direita Cisal, para estar conectando as pessoas que são de direita, que defendem esses princípios, de Conceição do Coité, de Serrinha, de Rita de Holândia, de Valente, Feira de Santana. Com essa conexão, a gente faz uma coisa que também é uma lacuna, que é a qualidade. Quando a gente faz um evento, que a gente traz essas pessoas, pessoas bem intencionadas, pessoas efetivamente que defendem os nossos princípios, a gente conecta as pessoas que já estavam lá com a política feita na prática, que é isso que você estava dizendo. São propostas, eu penso dessa maneira, eu, tendo a oportunidade de estar lá, vou estar fazendo dessa maneira, vou estar optando por esse caminho. E é isso que faltava, principalmente no interior. O nosso movimento, aí já fazendo um paralelo com o segundo ponto que você trouxe, o nosso movimento ele passa por fases. E a fase do nosso movimento, pelo menos do meu ponto de vista, é de consolidação da nossa militância, vamos dizer assim. A gente precisa nos consolidar estando unido. A gente precisa ter um movimento consolidado com essa capilaridade. Roxeane não precisa só falar para pessoas, vamos dizer assim, de outro estado, de outra localidade. A gente estava falando que a região de Cisal se compreende em quase 600 mil pessoas. Sim. Então, muita gente, é um público muito grande. Demais. E que, às vezes, a gente, por não ter meios ou até não ter iniciativas como essa, que eu vou até fazer uma menção a Paulo, não sou só eu que estou promovendo esse evento, Paulo, bem lembrado, de Santa Luz, uma pessoa excelente. Então, são esses instrumentos que vão pegar esse público e fazer, tá aqui uma pessoa que defende o que a gente quer. Ok, Roxeane, falando o que a gente sempre quis. Então, o movimento, ele nasce disso e acredito eu que ele encaixa perfeitamente com a nossa fase atual. Existem várias fases no movimento político, isso é fato. Mas acredito que a nossa fase atual é essa comunicação de qualidade, capilaridade política com qualidade. Eu acredito que é isso que esse evento vai trazer. Primeiro Fórum Conservador de Cisal. Bom, muitas coisas assim, muitos assuntos serão discutidos lá.
E a gente, eu acho que cada evento que a gente participa, eu mesma, eu aprendo muito. Sim. E a gente agrega muito. E às vezes, assim, você vê aquela pessoa, muitas vezes, por exemplo, o deputado Leandro, né? Sim. Muita gente que vai estar lá nesse evento vai ter a oportunidade de estar com ele, assim, tete a tete, tirar foto, ou escutar o que, que ele tem para falar, e a pessoa vai dizer, poxa, esse cara não é o que eu via lá, ele é melhor do que o que eu vejo na tela, né? Assim como o presidente João Roma, né? Como o próprio César Leite, que é uma pessoa que está mais ali naquela região de Salvador, Sim. e indo ali para aquela região, as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer também o César Leite médico, que Isso. é uma pessoa que está nessa batalha desde 2016, como a gente também, Sim, né? sim. Por querer mudança. Então, as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer várias opções para que a gente, por falta de opção, não para a mudança na Bahia, para que a gente possa escolher o que mais lhe agrada. Tá? Ali vai ter um leque de oportunidades. E se essas pessoas que a gente for escolher para votar esse ano agora de 2026, daqui a 3 anos não fizer, a gente vai ver se vai desenvolver um bom trabalho. Se não desenvolver, em 2030 a gente demite, porque muitos serão demitidos agora. Sim, sim. Então, Adalto, eu queria que você falasse para mim qual a diferença que você vê das eleições de 2018, como ocorreram, aquele boom do bolsonarismo, da direita nascendo, as figuras que a gente viu que foram eleitas só na onda bolsonarista, que meio que ela ainda é uma onda que respingou em 2022, só que ela não vai chegar em 2026. Fala aí pra gente, qual é a sua visão? Primeiro de tudo, agradecer a pessoa de Jair Bolsonaro. Sim. Bolsonaro, ele é disruptivo. Uhum. Ele é Existe uma política antes de Bolsonaro E depois de Bolsonaro. Quem quer que aponte esse defeito, essa virtude, tudo bem. Uhum. Mas não ter essa gratidão com o Bolsonaro, para mim, é não ser de direita. Justamente. Bolsonaro, você tem que honrar você tem que honrar as pessoas. E Bolsonaro, ele efetivamente abriu o caminho. Uhum. Ele deu a cara e construiu todo esse movimento que todos nós estamos embarcando, lutando para conseguir. Eu só queria fazer um parêntese no que você está falando, que Bolsonaro, eu sei que você pensa da mesma forma, mas Bolsonaro foi o cara que mostrou para a gente que não existia direita no país. Sim. Bolsonaro, ele mostrou para a gente que existia um teatro das tesouras. Bolsonaro, ele foi além, ele trouxe de volta o patriotismo que estava morto. O patriotismo para a gente só existia em época de Copa ou de Olimpíadas para torcer pelos atletas que iriam ganhar algum título para que o nosso país entrasse em evidência ou saísse campeão. Não é isso. Patriotismo. Então, Bolsonaro é um cara que tem que ser honrado. Porque, assim, Adalto, Bolsonaro, ele quase perdeu a vida por isso. E ele está com a saúde dele sequelada para o resto da vida dele. Agora mesmo, não sei se você sabe, mas Bolsonaro vai fazer uma cirurgia no ombro por conta da queda que ele levou lá na Polícia Federal enquanto estava preso. Que nem era para estar preso. Nem era para ele estar preso. Mas veja, ele já adquiriu uma outra comorbidade para uma pessoa com 70 anos de idade. Uma coisa é eu ou você, eu com 54, você com pouco mais 28. de 28, nem 30 anos tem, cair e machucar seu ombro. Sua recuperação é uma coisa. Diferente. Agora, uma pessoa de 70 anos é outra. Então, assim, uma pessoa dessa tem mais que ser honrada, até pelas pessoas que foram eleitas usando o nome dele. Eu penso que ingratidão é a coisa mais deplorável que um ser humano pode oferecer nessa terra. E fala muito sobre a personalidade. Claro, né? Você tem que ser grato. Eu falo sempre o seguinte, eu fui candidata pela primeira vez na minha vida, agora em 2024. Sim. Eu tive 1.800 votos aqui em Feira de Santana, só trabalhei 2 meses, não experiência nenhuma, a gente não teve nem coordenador de campanha, para você ter uma noção. Foi tudo muito assim, na doida. Mas esses 1.800 votos, Adalto, eles não são meus não, velho. Esses 1.800 votos são de Jair Messias Bolsonaro, porque as pessoas viram em mim uma representante do bolsonarismo da direita aqui na nossa cidade. Então, esses votos são de Bolsonaro.
Eu espero que essas pessoas que vão se eleger agora, e eu me incluo, espero chegar lá, continuar honrando a vida, o esforço, tudo que o presidente Jair Messias Bolsonaro fez por nós, porque ele resgatou a, aquela sensação de que nós pertencemos a um país que tem muita riqueza e que a gente não usufrui. E o principal para mim foi entender todo esse jogo político que está aí podre e resgatar o nosso patriotismo. Então, eu queria que você falasse para a gente como você, eu lhe atrapalhei, mas Não, tá eu tudo queria dentro. fazer esse parêntese para que você fale para a gente assim, 2018 era assim, 2022 ficou assim, e agora em 26, o que eu estou percebendo vai ser assim, porque apesar do Adalto ter só 28 anos, ele é um jovem que ele entende muito dessa movimentação da política, e a gente não tem que achar que a gente sabe de tudo, todo mundo tem que estar aquela coisa, eu vou aprender conversando com o Adalto, eu vou aprender conversando com o meu presidente João Roma, eu vou aprender conversando com o meu deputado Leandro de Jesus, eu vou aprender conversando com o Wagner, que está aqui nos bastidores, a gente aprende com todo mundo. Você sempre tem que estar aquela coisa na sua concepção de vida, de você ser humilde e entender que ninguém sabe de tudo, a gente sempre vai estar aprendendo o tempo que a gente for viver nessa terra. Então, fala aí pra gente, como é que você vê essa movimentação da política? Você já falou um pouco do que a gente estava conversando antes. Sim. Acredito eu que para as eleições de agora, esse vai ser um fator muito importante, essa conexão. É você conseguir, para além de dizer o que você pensa, estabelecer essa conexão com qualquer pessoa. Você se sentar com uma pessoa que você nunca viu e você conseguir passar uma mensagem clara daquilo que você defende e, sobretudo, para as pessoas que estão no seu agrupamento, você construir pontes, você manter a união. Eu acho que esse que vai ser o fator diferencial para 2026. Em 2018, foi realmente o boom. Foi realmente as pessoas falaram, rapaz, eu não sabia que ser de direita era defender, era ter um porte de arma para defender a minha casa. Tem uma palavra que definiu a gente nem sabia, que ser conservador, né? A gente nem sabia disso. Exemplo, você, e acredito que a gente tem que falar um pouco disso sobre pautas, mas, então, uma pessoa, ela ter a residência declarada, um trabalho fixo, não ter antecedentes criminais, e essa pessoa ter uma arma para defender sua casa, quando o Estado falha na segurança, isso é ser de direita? Então eu sou de direita. Então, o 2018, ele foi bem isso. Ele foi, não, eu acredito nisso, eu defendo nisso. E quem verbalizou isso, naquele momento que foi Bolsonaro, ganhou as pessoas. Ganhou as pessoas. E qualquer pessoa... Porque elas se conectaram. E qualquer pessoa naquele momento, que isso é sabido por todos, que aderiu, que apoiou, que incentivou e se lançou, essas pessoas conseguiram o êxito eleitoral. Conseguiram chegar lá. Fácil. Mesmo algumas, com 2, 3 meses depois, já, não, eu sei de tudo, sou eu que digo aqui como é que vai ser, não, Bolsonaro não estava errado, agora é comigo. Mesmo que tenha acontecido isso. Em 2022, foi uma verdadeira guerra. A gente passou por uma vez. Vamos ter uma grande guerra em 2026. Mas 2022, o sistema ele veio com tudo. Ele veio com tudo. O sistema já se aparelhou no Estado, porém ele se uniu com o que há de mais podre na política, que é Lula e tudo que Lula representa, para simplesmente tirar um cara que não se dobra ao sistema. Foi uma guerra. Foi uma guerra da mídia. A mídia pegava o que hoje já estão dizendo que é proibido, mas a mídia pegava um corte de Bolsonaro e ficava disseminando isso de maneira eleitoral para desgastar Bolsonaro. Decisões judiciais para desgastar a campanha de Bolsonaro. E o outro lado tendo todo tipo de vantagem, isso aí todo mundo sabe. Esse foi o 2022, foi uma guerra da vontade do povo contra o sistema. Infelizmente, a gente perdeu uma batalha, mas a guerra ela ainda continua. E a gente pode vencer em 2026. Mais uma batalha. Mais uma batalha. Porém,
vai depender dessa conexão. Vai depender, no meu ponto de vista, de fazer o que a gente está propondo com esse evento, que é se conectar verdadeiramente às pessoas e dar qualidade ao movimento. Qualidade nas discussões, qualidade e clareza naquilo que a gente acredita e passar isso para as pessoas da melhor maneira possível. Eu lamento, assim, sabe, Adalto, porque a gente confiou em pessoas, nós demos um voto de confiança para algumas pessoas, assim, por exemplo, aqui na nossa cidade teve uma personagem, acho que a gente não tem nem que estar citando o nome, porque acabou a vida política dessa pessoa. E foi uma parlamentar mais votada aqui do estado da Bahia, com o sobrenome Bolsonaro, e meses depois essa pessoa estava traindo quem a elegeu. Então, assim, em 2022 veio a resposta, né? Assim, a votação foi pífia, a vida política dessa pessoa acabou, encerrou, né? Então, como nós estávamos falando, o eleitor de direita, ele é inteligente, ele pesquisa e ele entende toda essa movimentação. Os traidores não passarão. Então, de 2018 para cá, a gente fez uma limpeza, né? E acredito que os que fizeram essa movimentação, mesmo que velada de traição, serão demitidos agora em 2026. E nós teremos a oportunidade de colocar nas câmaras estaduais e federais pessoas comprometidas em nos representar e fazer o que tem de ser feito lá. Então, essa guerra que você falou, Adalto, está sendo travada agora e nós venceremos mais essa batalha. E virão outras batalhas a partir daí, porque a gente até, por não entender esse jogo político, eu mesma achava, o presidente, como muita gente, a gente colocou o Bolsonaro na presidência da República em 2018, todos os nossos problemas estão resolvidos. E a gente entendeu que colocar uma pessoa na presidência da República sem maioria no Congresso eu falo, deputados federais e senadores, não adianta de nada. A gente viu o que fizeram com o governo do presidente Bolsonaro. Se não fosse o povo nas ruas, Bolsonaro tinha sido pinchado em menos de um ano de governo. A gente segurou na mão grande, com as grandes manifestações que a gente não deixou o Bolsonaro na mão, segurou ele lá na cadeira da presidência. Então, eu tenho fé que Flávio vai ganhar essas eleições e nós travaremos batalhas e mais batalhas até a gente chegar em um momento no futuro de que a nossa sociedade possa ser parecido, gradativamente vá ficando o que nós fomos antigamente, né? E nos tornarmos, de fato, um país próspero. Mas eu queria colocar aqui, para a gente discutir alguns assuntos sobre política estadual, sobre política nacional, para a gente entender também qual a sua visão, o que você pensa, o que você acha sobre tudo que a gente está vivendo, discutindo agora, né? discutindo. Então, essa notícia que a gente vai colocar agora sobre o que está acontecendo aqui na política do nosso estado, um vídeo do nosso deputado Leandro de Jesus, que colocou derrotou o PT, né, como ele fala aí, e ganhou uma liminar sobre o absurdo do camarote, na época do carnaval agora, no valor de 6 milhões para o povo da Bahia pagar. Então, escutem aí o vídeo do nosso deputado Leandro de Jesus sobre essa vitória que o povo da Bahia teve. Não foi só o deputado Leandro encampou e saiu vitorioso, mas quem ganhou mesmo foi o cidadão baiano com essa conquista aí. Que agora o PT... Estamos o Lula, o PT e o Jerônimo aqui na Bahia. Que maravilha, meus amigos. Olha, sexta-feira, grande dia. Notícia agora quentinha para vocês. Entrei com ação e a liminar foi concedida. Acompanhe aí essa notícia maravilhosa. Então, vocês lembram que Lula veio para o Carnaval de Salvador e eles montaram um camarote com um contrato irregular e, claro, o povo que ia pagar a conta. 6 milhões de reais. Contrato irregular. Mais uma máfia do PT que eu ingressei com a ação e hoje nós obtivemos a liminar. O governo da Bahia, o PT, o governo petista está proibido de realizar este pagamento. Não é o dinheiro do povo que vai pagar esta conta absurda para o Lula vir a Salvador, subir em camarote para esbanjar. Não. Agora ele vai ter que pagar do bolso dele.
grande dia, grande notícia para nós. Eu ingressei com a ação popular, com pedido liminar, exatamente buscando a suspensão deste contrato, deste pagamento, e para a glória do nosso Deus, a liminar foi concedida. E claro, isso é o bem para o povo, que afinal de contas, como eu disse, quem ia pagar essa conta alta era o povo. Então vamos seguir em frente, compartilhe com força, porque o PT, o Lula e o Jerônimo foram derrotados. Ô Lula, agora ó, coça o bolso e pague a sua conta. Então, assim, ó, eu quero ver agora se a petralhada vai fazer Pix, fazer uma vaquinha, né? Façam uma vaquinha para conseguir os 6 milhões para que o Jerônimo possa pagar essa conta aí da farra do carnaval. Veja a que ponto chegou. Pegar o dinheiro do povo para pagar um camarote para estar Lula e Janja curtindo às custas do povo baiano. Isso é um absurdo. Aliás, eu acho, Adalto, que isso deveria ser proibido. Rapaz, primeiro, parabenizar a iniciativa do deputado corajosa. Leandro Jesus, parabenizar também a assessoria de gabinete, a assessoria jurídica de gabinete dele por encontrar essa ilegalidade nesse contrato. O que é que acontece? E o que é que as pessoas deveriam refletir? E eu digo as pessoas de maneira geral, não pessoas de direita ou pessoas de esquerda, ou pessoas progressistas ou não, conservadores. A gente tem contrastes. De um lado, a gente tinha um presidente que fazia, eu não vou nem dizer fazia questão, mas de maneira natural se hospedava em embaixadas. De maneira natural, quando estava em viagem pelo Brasil, procurava passar a noite E diga-se de passagem que as embaixadas, elas são luxuosas, viu? As embaixadas do Brasil, em todos os lugares que elas estão instaladas nos países, não é qualquer lugar, é tipo um hotel. Mas o que é que acontece? E não pode ficar hospedado lá o presidente da República e sua comitiva? Qual é o contraste principal? É que isso aí não gera um custo a mais. De um lado, a gente tem um governo, uma mentalidade, um presidente que zelava pelo erário público, que tinha simplicidade, que não se deslumbrava pelo ilimitado orçamento que tinha nas mãos, vamos assim dizer, e agora a gente tem um cara que não está nem aí, não está preocupado em fazer gesto para a situação econômica do país, não está nem um pouco envergonhado com o que já deu de prejuízo ao país com as questões de corrupção que todo mundo sabe. N escândalos, né? Simplesmente é isso aí, ele pulando, e a esposa, a namorada, não sei o que é dele, sapateando na cara do povo. É isso que acontece. Eu queria colocar aqui, já que a gente pegou esse gancho, uma notícia que está saindo aí sobre a viagem deles à Europa, quanto que eles gastaram de hospedagem em 2 dias, vejam aí. Essa imagem aí dessa mulher, para mim, essa mulher, ela é isso aí que está na imagem. Ela está como primeira-dama porque colocaram ele na presidência da República e ela está usando esses 3 anos e meio que ele está na presidência da República, Adalto, para fazer turismo e para gastar o dinheiro do povo. Para mim, assim, a impressão que passa é que ela fazem uma checklist para ela dos hotéis, dos lugares que ele está indo, porque a gente não via a Michelle acompanhar Bolsonaro em viagens, era uma ou outra que Michelle acompanhava, mas ela vai em todas, e fazem a impressão que fica essa mesmo, ó, Janja, tem esse hotel, aí passa o link do hotel para ela ver qual é o que tem naquele hotel, para ela usufruir do luxo daquele hotel, e deve ser ela mesma que escolhe, porque isso aqui é um absurdo. Quase R$1 milhão de hospedagem, pagos com o nosso dinheiro. É tipo assim, ó, ela tá ali, a imagem é aquela, dando gargalhada na nossa cara e curtindo o top do luxo dos hotéis do mundo inteiro às nossas custas. Agora, essa história, Adalto, eu tenho certeza que ela será contada no futuro, e isso vai ser uma vergonha, porque vai chegar um tempo que as pessoas vão assim achar até inacreditáveis quando essa história for contada, de tipo, tinha um presidente assim, que tinha esses escândalos, que a mulher dele se hospedava em hotéis de luxo, que a conta já teve conta mais alta do que essa aí, viu? Era de levar comitivas e viagens e gastar milhões em 2, 3, 4, 5 dias de hospedagens,
de estar fazendo turismo com o nosso dinheiro, das pessoas no futuro não acreditarem. Eu não sei quanto tempo vai chegar nesse momento da história do nosso país. Não sei se eu estarei viva. Mas eu penso que jovens como você, como Wagner, que está aqui com a gente, e tantos outros que estão vivendo isso, vão poder testemunhar dessa ojeriza com o dinheiro público que esse casal, Bonnie e Clyde, está fazendo. Pesquisem aí sobre o casal Bonnie e Clyde. Pesquisem, vocês vão entender o que eu estou falando. O casal Bonnie e Clyde está fazendo aqui na nossa república. Então, é um absurdo em cima de absurdo. Eu vou fazer uma citação de um dos livros que está até na sua estante ali. Eles não entenderam nada. Eles não entenderam o que é o nosso movimento. Eles não entenderam o que é essa reação popular a tudo isso. E sabe algo mais que eu digo, Roxane? Falo isso para essa classe política que não dá importância à situação que vive o país, ao que deveríamos ser. Vocês, intocáveis, vocês têm um encontro com a verdade. Sim. O tempo é o dono da razão e vocês têm um encontro com a verdade. E no dia que esse encontro chegar, o procurador da causa de vocês será a verdade. Então, fiquem tranquilos. Aí o que é que acontece? A gente tem uma primeira-dama, que essa foto aí diz bem sobre ela. É uma pessoa que vive deslumbrada, aparentemente isso. Eu nem gosto muito de fazer esses julgamentos ali pessoais. Eu acho que ela perdeu a noção do valor do dinheiro, assim, até. Fica muito, sai gastando assim. Fica muito claro. Teve agora mesmo, saiu dados oficiais do cartão corporativo. Absurdo gasto com iFood. E em contrapartida isso, a gente tem um presidente que não é... Gente, isso é sabido. É um cara simples. É um cara que enxugou a cozinha do Palácio do Planalto, enxugou a quantidade de pessoas. A própria primeira-dama fazia comida para ele. Contrapartida, a gente tem isso. Uma pessoa que busca estar em locais de luxo, busca aparecer... Ostentação. Fazer turismo biográfico às custas do dinheiro do povo. Eu entendo, aí já vai agora uma questão principiológica. Eu entendo que um chefe de Estado, ele deve ter sim uma importância, ele deve ter sim um cuidado por parte do país com ele, mas quando você olha para o Brasil, com tantas questões deficitárias que a gente tem, em termos do que seria de bom, de essencial para o ser humano, e você vê um presidente que, ao invés de escolher dar exemplo, ao invés de escolher fazer gestos, ele prefere isso. Os exemplos são os piores possíveis. Eu acho que esses é até uma sugestão minha, eu vou até falar isso com o deputado Leandro, que é pré-candidato a deputado federal, que tente fazer algum tipo de projeto que limite, tipo, gastos com hospedagem. A hospedagem só pode ser até X valor, para que nenhum outro presidente da República, em algum momento da história do nosso país, ele faça esse tipo de coisa que esse casal Bonnie e Clyde faz aí. Porque a gente pode correr o risco de alguém um dia no futuro, até mesmo na direita, cometa isso aí, se deslumbre como essa louca vive deslumbrada e fazendo os absurdos que essa mulher faz. Porque é lamentável, é a palavra mais... que eu queria falar outra palavra, né? Mas assim, para não chocar mais educada possível, né? Que eu posso dizer aqui sobre o que essa turma aí do PT faz. Então, eu queria, Adalto, que a gente tem um outro assunto que eu queria fechar essa entrevista com você, que eu acho que é um assunto muito importante, até para você que é homem, sobre o assunto do momento, né? Que é o assunto do curso para homens do Juliano Casarré, que é um ator global, e que tentaram cancelar ele, atacaram ele toda essa semana simplesmente por isso aqui. Para vocês, é exatamente como está aqui. Entenda o cancelamento do Casarré. Por que incomoda tanto? Um curso para homens, como ele promoveu, coloca o card do curso, e é realmente como estava ali, aquelas caras... É um pessoal raivoso, cheio de ódio. Pregavam tanto, é porque o amor voltou. Não existe amor. Não existe amor nessa turma do PT. Então, o curso
do Juliano Casarré é esse curso aí. Quem tiver a oportunidade, que for homem, quiser se inscrever e puder participar, faça. Acredito que vai ser um divisor de águas para a nossa sociedade, porque nós estávamos precisamos de mais iniciativas como essa aí. O curso do Juliano, o título já é bem sugestivo, O Farol e a Forja. É um encontro sobre valores e liderança masculina, porque, ó, Adalto, você é homem. Mas eu sou de uma época que as mulheres elas eram cortejadas pelos homens. Sim. A gente, na década de 80, que foi a década que eu vivi a minha adolescência, nós víamos os jovens, eles queriam conversar, cortejavam, convidavam, a gente ia muito, existia muito baile naquela época, acho que você já deve ter ouvido até sua própria mãe relatar sobre isso, seu pai, nós vivemos isso, e a gente ia para os bailes, que era o ponto de encontro dos jovens, e os rapazes nos chegavam, a gente ficava em pé, e os rapazes chegavam e convidavam a gente com a maior educação. Você aceita dançar essa música comigo? Não existe mais isso. E aí a gente dizia, sabe, se queria ou não dançar aquela música com aquele rapaz. Se você estava meio que paquerando, ou era uma oportunidade de você ser paquerada por aquele rapaz, você ia e aceitava dançar. Às vezes era um amigo seu fazer amiga, vamos dançar essa música comigo, porque eu estava sem paquera, o meu amigo estava sem paquera, e a gente ia e dançava aquela coisa saudável dos casais se conhecerem e a partir dali começarem a se relacionar, né? O namoro, depois o noivado, posteriormente o casamento, a esquerda destruiu essa tradição tão bonita que existia entre os jovens. Então, Adalto, nessa época a gente via que os homens eles tinham liderança. E as mulheres, de verdade, elas gostam disso. Mulher não gosta de homem menine. Mulher gosta de... mulher não gosta de homem menine, não. Que usa cropped e calça colada. Mulher raiz também. Não gosta de menine. Mulher gosta de homem que toma iniciativa. É inadmissível. Como é que você pega uma namorada, você leva numa pizzaria e quando chega a conta, você vai fazer a conta. Eu tenho vários relatos de amiga minha. Né? Não tem iniciativa. Pega a conta, chegou a conta, o garçom traz, o cara abre a calculadora do celular e vai dividir, deu X para mim e X para você. Não, pague só a parte da pizza, o refrigerante pode deixar que eu pago todo. Gente, isso não é coisa de homem. Os homens deixaram de ser cavalheiros. Aí me diga, como é que uma pessoa dessa vai conseguir casar, constituir uma família e bancar as despesas de uma família? Não faz, Adalto. Não tem a menor condição de fazer. Porque, assim, o curso do Juliano é justamente para isso. Porque existem muitos homens que têm esses princípios. Eu sou homem, o homem tem que ser o cabeça da casa, sim. Foi assim que o nosso Deus constituiu a primeira instituição do mundo, que é a família. O curso do Juliano não é para atacar nenhuma mulher, não. Para ensinar os homens a serem mau caráter, não. Para ir cometer algum feminicídio, não. É para o contrário, é para valorizar a família, para que os homens entendam o seu papel como pais na educação dos filhos, para que os homens sejam fiéis às suas esposas, para que eles valorizem a família. Quem vai ganhar com isso, Adalto? É a sociedade. Aí a esquerdalha pegou e atacou o Juliano essa semana toda, achando que iriam conseguir cancelar ele, que eles não aprendem, né? Eles vivem o tempo todo atacando a gente e tudo que eles fazem só volta a nosso favor. Eu queria que você desse a sua visão sobre esse curso aí e eu queria que depois, Wagner, você colocasse o vídeo do Juliano falando sobre o resultado desse ataque aí ao curso dele. Porque as feminazes podem fazer curso, né? Pode. As mulheres podem. Os direitos iguais não existem. Pregam os direitos iguais. Isso é um bando de hipócritas, essas feministas, feminazi. E elas podem fazer tudo. Aí as mulheres podem fazer curso do que quiser. Os homens não podem. Cadê os direitos iguais, feminazi? Cadê os direitos iguais, suas feminazes hipócritas? Oxane, eu acredito que aí é uma questão que chega a ser uma questão macro. São vários fatores e várias linhas de frente para se chegar
ao ponto que chegamos enquanto sociedade, tudo isso que você falou, a perder esse processo de conquista, até que você falou. São várias etapas, são várias linhas de ataque. Elas perdem até a legitimidade do que elas pregam por conta dessa incongruência que elas vivem. É exatamente isso. Mas o que é que acontece? A esquerda, que é compreendida no Estado grande, é isso. É que às vezes a gente simplifica, eu estou falando do mesmo assunto, a gente simplifica entre as denominações direita e esquerda. Podem ser de direita, é quando você tem uma compreensão mais liberal do mercado. É quando você tem uma compreensão mais conservadora dos costumes. E quando você tem uma compreensão verdadeiramente democrática. O que é isso? Limites estatais. Até onde vai o poder do Estado? Até onde vai a condução do Estado na ingerência nas famílias? Aí o que é que a esquerda, que é a aversão a todos esses pilares que eu falei aqui? Que a esquerda é a economia, quanto mais estatizante ela for, melhor. Quanto maior for o domínio do Estado sobre as iniciativas privadas e as liberdades econômicas das pessoas, melhor. Quanto mais progressista for o ideário, as narrativas, o pensamento, melhor para eles. Por quê? O que é que acontece? Quando você divide, você domina. O que é que eles querem fazer? Eles querem deixar o filho não ser mais filho. Já criaram uma guerra entre homem e mulher, né? O homem não ser mais homem. A instituição, como você bem disse, criada por Deus e mais abençoada que é a família, tentar destruir isso. É assim, e quase destruíram. É assim que eles conseguem dominar, Roxane. É separando, é criando divisões. Vou até entrar em outro mérito. É classificando as pessoas por cor. Meu irmão, todos nós somos efetivamente iguais. Isso é uma verdade biológica, somos iguais. Temos características diferentes. Claro. Tem pessoas que é normal isso. Tem pessoas que são e mais completa, altas. Né? Tem pessoas que são mais altas, tem pessoas que são mais baixas. Uma pessoa alta, ela tem algumas dificuldades na vida. Por ser alta. Sim. Uma pessoa mais baixa tem dificuldade na vida. Também. Mas isso é o natural da vida, isso é o bom da vida. Mas o que a esquerda quer? Ela quer nos separar no que somos e no que fomos criados por Deus. Por uma pessoa ser negra, essa pessoa... Esse é o ponto. Esse é o ponto que vocês não falam, mas esse é o ponto de verdade. Eles não querem... Eu estou falando do mesmo assunto. Sim. É só... Porque esse ataque não é só na questão do homem. Não. Eles fazem isso em todas as áreas. Então, o que é que acontece? Agora está em evidência aí esse aqui, né? Sim, mas são tantos outros como você está falando aí. O que é que acontece? Falando da questão de... E é muito importante, frisando até outro assunto, é muito importante, daqui para frente, Roxane, a gente da direita nos concentrarmos nas pautas. Voltando mais um pouquinho nas fases. A nossa política, ela é influenciada pelo que somos, isso é óbvio. Se tem corruptos na política, é porque em certos pontos a gente comunga com a corrupção. Isso é um fato. Se a gente fosse pessoas, fôssemos uma sociedade ética, a gente não ia admitir certas coisas. Que hoje, como a gente viu os abusos aí de gasto, é meio que passado despercebido. Tá tudo bem. A gente se acostumou com isso. Mas o que é que acontece? Normalizado. Né? A nossa política, ela sempre foi a política do futebol. O meu lado é bom. Eu não quero saber o que o meu lado defende. Exemplo, né? Eu sou petista. O cara nem sabe o que o PT defende. Não, eu sou petista. É a política do futebol. Mas a gente está passando por essa fase. Entramos na fase da personificação desses agrupamentos políticos que a gente defende como futebol. Eu sou Bolsonaro, eu sou Lula. De maneira cegamente eu sou Bolsonaro, de maneira cegamente eu sou Lula. A polarização ela foi dividida e personificada nesses dois personagens. Isso é posto. Só que vamos nos sobressair, Roxane, principalmente a gente da direita, quando nos concentrarmos na pauta. A polarização e essa personificação da política, elas nos dividem, mas a pauta nos une. O que é a pauta?
Se você sentar com uma pessoa da sua faixa etária, que conviveu nesse período que você conviveu, e falar, fulana, mesmo a fulana sendo de esquerda ou sendo petista, eu nem tenho noção do que é isso. Fulana, você lembra que na nossa época tinha esse cortejamento, tinha esse processo, tinha essa vivência, tinha essa experiência? Rapaz, era bom demais, hoje em dia se perdeu. Fulano, vamos resgatar isso aí. Vamos resgatar isso aí? A pauta única. Quando você chega para uma pessoa e fala que tem essa briga, né? Eu sou contra, eu sou a favor do porte de arma. Fulano, não, peraí, um minutinho. Vamos refletir. Mais uma vez eu vou repetir. Você é contra verdadeiramente uma pessoa que está dentro de casa, que tem residência fixa, que tem trabalho declarado. Você é contra essa pessoa se defender quando o Estado falha? A gente não está falando da pessoa fazer patrulhamento, isso é invenção. A gente não está falando da pessoa ser justiceiro, isso é invenção. Eles distorcem. Mas cabe a gente ter um discurso com qualidade. Cabe a gente, com a verdade, cobrir o que eles falam. Eles podem falar 1000 anos de mentira, a gente vai falar 2000 anos de verdade. Isso aí. Não tem problema. Isso aí. Será que é possível uma pessoa, quando o Estado falha, essa pessoa poder se defender do mesmo jeito que uma pessoa, exemplo, ela é homossexual? Pô, eu não acho, não tenho problema nenhum de dizer isso, eu não acho bonito a pessoa ser homossexual. Não acho bonito. Só que o que é que eu vou fazer? Eu vou ficar tentando convencer os homossexuais. O que você não acha bonito tem que ser demonizado? A sua opinião não conta? É isso. Né? E outra coisa, aí por eu não achar bonito, eu vou sair agredindo as homossexuais. Não, fulano, não tem que ser, não. Fulano, seja feliz, Deus abençoe sua vida. Do jeito que você quiser viver, beleza. A partir do momento que você vive uma vida, que as suas ações não impactam negativamente na vida de outra pessoa, Deus te abençoe. E o próprio Deus fala isso. Que os contratos pessoais feitos de maneira consentida, mal são seus olhos, se você preferir. Então, é isso que acontece. A gente deve focar nas pautas para que a gente consiga atacar e reverter todo esse processo que foi feito, Roxane. Eles usam, sabe, Adalto, pegando esse gancho seu aí falando sobre os homossexuais, que a gente demoniza os homossexuais, que a gente faz dos homossexuais nossos inimigos. E não é nada disso. O próprio Bolsonaro, veja, o Agostinho, que é Agostinho, que é o maquiador da Michelle, que é homossexual, amigo de Bolsonaro, né? Independente do que ele está fazendo ultimamente. Mas, assim, não tinha preconceito nenhum. Como, assim, eu não tenho, você não tem, mas a gente também não é obrigado a achar legal o que a Bíblia condena. Mas as pessoas não são nossos inimigos. Para mim, não é. Eu tenho amigos que são homossexuais e convivo muito bem com pessoas da minha família também. Uma coisa é você não concordar com aquela prática. E outra coisa é você estar demonizando e agredindo as pessoas, que não é isso que nós da direita fazemos. Muito pelo contrário. Então, eu queria, Wagner, que tu colocasse aí o vídeo do Juliano. Presta atenção, viu, Adalto, agora. O resultado do ataque da esquerda, o que aconteceu com o curso do Juliano Casarré. Oi pessoal, eu vim passar uns dias aqui na Chapada com a minha família, vim com a Letícia, com 3 dos nossos filhos para a gente descansar, para me reconectar com esse lugar aqui que eu amo. E aí tudo isso aconteceu, eu só posso agradecer aí primeiro a todo mundo que veio aqui criticar e acabou jogando o nosso evento na mídia e na boca de todo mundo. Obrigado, são mais de 400 mil novos seguidores. Sejam bem-vindos aí, espero que vocês gostem dos conteúdos que eu faço. O nosso evento também já tem milhares de pré-inscritos, a gente tinha 500 pessoas, a última vez que eu vi já tinha mais de 5 mil, decuplicou, então obrigado a todo mundo aí que fez essa publicidade grátis. Mas acima de tudo, obrigado a todo mundo que chegou aí agora no meu canal, que escreveu para demonstrar apoio. Vamos tentar continuar lutando com serenidade por aquilo que a gente acredita, por homens melhores, por pais melhores, por uma sociedade menos violenta, uma sociedade que seja realmente plural, que aceite as divergências, que aceite opiniões diferentes, né? Vamos continuar lutando por famílias mais estruturadas, mais sólidas, porque um país se constrói das famílias para cima. O país não se constrói da burocracia para baixo. Então vamos fortalecer a família, que é a base de uma sociedade saudável, tá bom? Faz 3 meses que eu venho junto com a Letícia, junto com a minha família, trabalhando em silêncio em algo que para mim
é o projeto mais importante da minha vida agora, né? E nos últimos dias, vocês viram aí tudo que começou a acontecer, foram críticas, interpretações distorcidas, né? Ataques que vêm de gente que realmente não quer entender, que prefere simplesmente diminuir ou demonizar aquilo que não concorda, isso não é novo. E o nome desse projeto é A Casa sobre a Rocha. Toda essa confusão prova para mim que tem algo que precisa ser feito, né? Porque o que é vazio não incomoda, né? O que é superficial não gera reação nenhuma, né? Agora, quando você tenta falar de família, de responsabilidade, de colocar ordem dentro da casa, né, com base em princípios, principalmente em princípios cristãos, isso mexe, né? E foi exatamente por isso que esse outro projeto não parou, ele continuou sendo construído durante esse evento todo. Eu estou fazendo lá o Summit, que é um evento, né, mas eu também estou criando uma comunidade, que é não só para homens, mas para homens, mulheres, casais, pais, mães, famílias, para pessoas que já entenderam que não dá mais para viver no automático dentro de casa. Eu quero criar uma comunidade baseada nos princípios de nosso Senhor Jesus Cristo, nos princípios da Bíblia, com uma espiritualidade cristã vivida no dia a dia, sabe? Dentro da rotina, dentro das nossas relações. E se você quiser fazer parte desse movimento, melhorar a sua família, não viver mais aí só reagindo, eu convido você a ser aí um irmão, uma irmã de caminhada comigo, para a gente cuidar das nossas famílias, das nossas casas, em meio a esse mundo louco, a tudo isso que a gente está vivendo hoje em dia, né, onde muitas vezes as pessoas tentam enfraquecer justamente aquilo que mais merece ser protegido. Então, o link da Casa sobre a Rocha está lá na página da minha bio, aqui no Instagram. Vão ter 2 links lá. Um é o de inscrição para o Farol e a Forja. O outro é de pré-inscrição para a Casa sobre a Rocha, que é um projeto que eu estou fazendo com muito carinho, altíssima qualidade e com um desejo sincero de ajudar mais famílias a construírem a sua casa sobre a rocha firme que é o Cristo. Obrigado pela força, obrigado por tudo. Vamos nessa. Então, assim, Adalto, o saldo desse ataque que a esquerda fez para o Juliano Casarré, com essa iniciativa assim grandiosa e corajosa, e ele sabia que ele ia ser atacado, só que não sabia que ia ser nessa proporção. O saldo foi o que a gente viu aí no vídeo, ele ganhar mais, agora já deve estar com mais de 500 mil seguidores, e ele tinha pouco mais, ele fala no vídeo, né, de 500 inscritos, já passou de 5 mil inscritos. Então, ó, esquerda, continuem, porque tudo que vocês atacam do que a gente faz só nos promove, só faz com que a gente cresça. O curso dele ganhou uma visibilidade estrondosa graças a vocês. Então, assim, a direita transforma literalmente os limões, espreme, faz uma limonada e toma. É isso aí que a gente faz. Então, Adalto, queria te agradecer, amigo. Estou ansiosa para chegar o dia 16 de maio para o nosso evento. Vai ser um evento que vai trazer muita visibilidade lá para a região do Sisal, para o povo da direita do Sisal, para nos conhecerem, né? Que quem não nos conhece pessoalmente vão poder conhecer, seguir nossas redes sociais. Queria que você deixasse aqui o seu Instagram para o pessoal te seguir. O editor vai deixar aí na tela. O editor vai deixar aí na tela. Ele deixa o Instagram, ele deixa o Instagram dele na tela. O meu todo mundo já sabe, que é @rocheane.rocha. E quero pedir a vocês se inscrevam no nosso canal Pabcast. Também vai estar aí na descrição do vídeo para vocês se inscreverem, para que com 1000 inscritos a gente possa fazer live, para que a gente cresça mais e mais iniciativas como essa aqui do nosso Movimento Pátria Amada, o nosso grupo de direita aqui da nossa cidade, para que a gente cresça no estado da Bahia toda, para assim a gente poder converter mais esquerdistas para a direita. Então, ó, a gente vai rodar a Bahia, vamos andar em várias cidades. Quem quiser participar da campanha de Flávio mais efetivamente, a gente vai deixar aí na tela um número de WhatsApp para que vocês entrem em contato conosco. E se você tem o seu grupo de direita na sua cidade, a gente vai lá e vamos ajudar vocês a fazer eventos, né? Claro,
Eventos como esse aqui é o que o Adalto falou, a gente precisa se conectar cada vez mais. Então, ó, não é atacando, não é fazendo vídeos raivosos, Isso. não é fazendo coisas que não vai nos levar a nada, que vai fazer a gente entrar em evidência. O que vai fazer a gente entrar em evidência é nos conectar. Então, conectados com a direita da Bahia e do CISAL, dia 16, o evento Foro Conservador do CISAL, dia 16 de maio. Contamos com vocês, vai ser lá na Câmara Municipal de Santa Luz. E quem estiver lá de Santa Luz e das cidades vizinhas, compareçam e venham nos prestigiar nesse grandioso evento. Grandioso não falo de tamanho, grandioso eu falo de iniciativa, que antes a gente nem existia isso. É verdade. E hoje nós temos. Quantos grupos de direita não existem hoje em toda a cidade da Bahia? Só aqui, todo o estado da Bahia. Só aqui em Feira de Santana, assim, existiam, né? 3. O nosso é o que permanece independente de eleição, de política, de qualquer coisa. Mas nem isso tinha, E né? acima de tudo com atuação forte e Sim, honesta. sim, sim. Então é isso, gente. Muito obrigada. Segue a gente, espalha esse vídeo e olha o número do WhatsApp que vai estar aí aparecendo na descrição do vídeo para que você entre em contato conosco e a gente vá até a sua cidade e a gente te ajude a formar o seu grupo de direita para a gente fazer eventos como esse aí na sua cidade. Até a próxima semana. Tchau, tchau.